Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos capítulo 18 e aqui temos o apóstolo Paulo partindo para a cidade de Corinto. Corinto era, para aquele contexto, uma cidade muito grande, era uma cidade de cerca de 200 mil habitantes, marcada por um profundo paganismo, religião pagã, e por uma profunda imoralidade. Temos, portanto, um contexto um tanto quanto hostil à pregação do evangelho. Mas o texto nos informa, logo no início, que o apóstolo Paulo, quando chega, encontra um judeu chamado Áquila com Priscila, sua esposa, recém-chegados da Itália, ou seja, recém-chegados muito provavelmente de Roma, capital do Império. Bem, houve naquele contexto, e o texto sagrado informa isso, um decreto de Cláudio, o imperador, que todos os judeus se retirassem de Roma. Há uma dúvida interpretativa aqui, mas o texto histórico nos informa que Cláudio decretou que os que eram seguidores de Crestos, judeus seguidores de Crestos, fossem embora de Roma por causarem tumulto e perturbação. Há historiadores que entendem que o decreto de Cláudio foi redigido incorretamente e ele quis dizer Cristo. Portanto, os seguidores de Cristo foram mandados embora da cidade de Roma. O texto mostra que esse casal, portanto, provavelmente já era cristão na cidade de Roma e agora vem para a cidade de Corinto. O apóstolo Paulo, conforme o verso 5 nos mostra, se dedica ao ministério da palavra, se dedica à pregação. E Paulo se enfurece, quando caminhamos no texto, com a oposição, mas principalmente com a blasfêmia dos que se opunham ao evangelho, dos que se opunham à pregação. Assim, Paulo está disposto firmemente a ir embora de Corinto. O texto mostra que o apóstolo Paulo, diz o texto, sacode as vestes e diz: sobre vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo. E desde agora vou para os gentios. Paulo está enfurecido e querendo abandonar a cidade de Corinto. E aí o texto sagrado diz que, contrariando a vontade do apóstolo, o Senhor Jesus revela-se a ele num sonho, numa visão. E aí então diz Paulo: você vai ficar em Corinto, porque eu tenho muito povo nessa cidade. O texto diz assim: eu estou contigo, ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Acho maravilhoso isso. Porque, humanamente falando, às vezes nós vamos pregar e as pessoas vão se levantar contra nós com muita ferocidade, com violência, com blasfêmia e toda sorte de coisas. E aí a vontade humana é: larga para lá, deixa esse povo morrer nos pecados deles. Deixa quieto, eles que se virem com Deus. Só que o Senhor Jesus está dizendo: continue pregando, porque eu tenho povo nesse lugar. Os meus eleitos, e é o que o texto está nos mostrando aqui, queridos, os meus eleitos, os escolhidos do Senhor, vêm pela pregação da palavra. Portanto, a palavra precisa ser pregada. Nós não sabemos quem são os escolhidos do Senhor, portanto, preguemos. Portanto, insistamos em proclamar a verdade eterna do Senhor. O texto segue num breve trecho, do verso 12 ao 17, com alguns tentando condenar Paulo num tribunal da cidade, mas isso não é levado a termo, eles não conseguem o que querem, e quem sofre, no fim das contas, diz o texto sagrado, é Sóstenes, o principal da sinagoga, que foi espancado após a decisão de Gálio. Bom, o texto segue, a partir do versículo 18, com Paulo tendo permanecido ainda muitos dias, diz o texto que ele ficou 1 ano e meio em Corinto. Olha que interessante. Ele que no primeiro momento queria ir embora, eu já preguei aqui, esse povo não quer saber de nada, esse povo está blasfemando contra o meu Deus, esse povo está se opondo gratuitamente ao evangelho, eu vou embora. Esse homem fica ali 1 ano e meio, 18 meses, proclamando o evangelho, insistindo, pregando e mostrando o caminho eterno do Senhor. O texto diz que Paulo parte ali para a Síria
E levou em sua companhia, verso 18, Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Alguns estudiosos têm entendido o seguinte: Paulo havia feito um voto de nazireado, e neste voto o cabelo seria consagrado ao Senhor como uma oferta, como um sacrifício, depois de determinado tempo. Essa oferta, esse sacrifício, esse voto cumprido, portanto, deveria ser feito em Jerusalém. Portanto, Paulo raspa a cabeça, indo, melhor dizendo, em direção a Jerusalém para cumprir o sacrifício do voto que havia feito. É interessante que, para os judeus, Paulo continua sendo um judeu. Paulo não deixou de ser judeu. Paulo é um judeu que está confiando em Cristo. Paulo é um judeu que está seguindo o Cristo que eles não concordam. Mas Paulo continua sendo judeu. E Paulo ainda tem costumes judaicos. Isso não muda de uma hora para outra, não é instantâneo. Então, isso fica evidente a partir daqui. O texto sagrado diz ainda, no versículo 23, que Paulo atravessou sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. A ideia de confirmar aqui é muito provavelmente de fortalecê-los na fé. Então, fortalecer no discipulado, fortalecer no caminho. É essa a ideia fundamental de se confirmar aqui. O texto continua, e diz o texto que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, eloquente e poderoso nas escrituras. Era um homem instruído no caminho do Senhor, pregava a palavra. Porém, diz o texto, quando ele começou a falar com coragem na sinagoga, Priscila e Áquila o ouviram, e provavelmente a ideia é, ouviram a pregação de Apolo e falaram, esse menino tem coragem. Ele prega com poder, mas falta profundidade. Falta a Apolo conhecimento. Falta a Apolo mais entendimento. Ele conhecia Jesus, pregava Jesus, mas ainda faltava um discipulado. Priscila e Áquila o tomam, o discipulam, o ensinam, e diz o texto que ele sente o desejo de percorrer a Acaia, pregando a palavra, e os irmãos o encorajaram. A igreja viu, de fato, um potencial em Apolo. Entendeu que Apolo havia sido chamado para o ministério, para a missão. E então o encoraja, manda cartas às demais igrejas para que os irmãos o recebam, e ele prega com poder, diz o texto sagrado, convencendo publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo, o Messias, o ungido, é Jesus. Veja, o texto nos mostra como Deus tem levantado pessoas, como Deus tem encaminhado pessoas na missão, como Deus tem despertado pessoas, e mostra a necessidade de discipulado, mostra a necessidade de acompanhamento, de confirmar os discípulos no caminho do Senhor. Seja Deus bondoso conosco e nos dê sabedoria, discernimento e disposição para isso. Nos dê a graça de confirmar outros no caminho. Nos dê a graça de apoiar o ministério de outros irmãos, nos dê a graça de enxergar, de fato, virtude nos outros irmãos, mas entendendo que podem caminhar mais, podem se aprofundar mais e podem fazer mais à vontade do nosso Senhor.